Tá filmando? Fala galera, aqui é o Leonardo da Oficial Connect e estamos iniciando o nosso terceiro episódio da série Café e Palavra. Como visto no episódio anterior, após um decreto de Trajano em só perseguir os cristãos através de uma denúncia formal ao Império, a Igreja de Cristo continuava a viver um momento de certa tranquilidade. O Evangelho começava a crescer e a Igreja começava a ficar numerosa. Porém, vieram alguns outros problemas e a Igreja precisava lidar para tentar resolvê-los. Os pagãos não conheciam o cristianismo, então eles criaram histórias para poder compreender um pouco mais sobre a igreja. Essas histórias viraram então lendas e mitos, e uma dessas lendas e mitos era de que eles acreditavam que os cristãos eram canibais, pois eles comiam o corpo de Cristo e bebiam o sangue também. Outra lenda era de que, ao se reunir para pregar o evangelho, os cristãos colocavam um bebê em um pão, cortavam ao meio e comiam o bebê vivo. Claro que todas essas lendas e mitos eram apenas argumentações dos pagãos para compreender um pouco mais sobre a igreja. A elite do Império Romano começou a criar argumentos, pois não acreditavam que os cristãos, de maioria pobre, tinham a razão. Hoje em dia, o cristianismo está associado a muita riqueza. Muitas denominações hoje têm muito dinheiro. Porém, naquela época, os cristãos eram muito pobres e muito humildes. E a elite daquela época não queria acreditar que esse povo tinha a razão. O maior problema que surgiu foram as heresias dentro da própria igreja. Os cristãos começaram a ficar numerosos e a igreja não tinha uma organização. Começava então a surgir histórias contraditórias dentro do próprio cristianismo. Uma dessas heresias era o gnosticismo, que acreditava que a salvação vinha através de um conhecimento que só eles tinham, e que Cristo era apenas um espírito. O gnosticismo acreditava que Deus não poderia criar as coisas como elas são na matéria, porque a matéria é ruim, a matéria é caída. Então a criação desse mundo é obra de um outro Deus, de um demiurgo, um Deus inferior. Havia distinção radical entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, um Deus punitivo, um Deus de ira. E o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, o Deus pregado por Jesus. E os cristãos gnósticos acreditavam que Jesus não era como Deus, ele não poderia ter a mesma natureza de Deus. O gnosticismo foi a maior heresia do século II e foi a argumentação que esteve mais próxima de vencer o cristianismo. Diante de todos os mitos e lendas criadas pelos pagãos, da argumentação do império de não aceitar que os pobres cristãos estivessem com a razão, e das heresias como o gnosticismo, a igreja vê a necessidade de se defender, e ela cria 3 respostas para essa defesa: o cânon, o credo e a apostolicidade. Naquele tempo não existia o Novo Testamento. A Bíblia era basicamente o Antigo Testamento. E devido às heresias, devido ao gnosticismo, a Igreja de Cristo viu a necessidade de organizar o Novo Testamento. A Igreja começou a organizar os livros que já eram reconhecidos por todos os cristãos, como os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, o livro de Atos e as epístolas de Paulo. O cânon começa então a ser formado. A outra maneira de responder a tudo o que estava acontecendo foi através do credo apostólico. A igreja precisava organizar e responder sobre o que elas acreditavam. Uma das maneiras que a igreja estabeleceu para responder o grande número de heresias que surgiram nessa época foi a elaboração de um credo. Credo é uma palavra latina que significa simplesmente eu creio. É uma afirmação de fé, não é uma oração. É simplesmente um conjunto, um resumo teológico. O que nós cremos? Temos então o credo apostólico, que nasceu da fé dos primeiros discípulos dos apóstolos. A igreja foi reunindo informações desde muito cedo. Já no século II nós temos o credo apostólico praticamente formado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria.
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Naquele tempo, as heresias possuíam as suas próprias verdades. A igreja então viu a necessidade de determinar a sua verdade. E foi através dos apóstolos, que conviveram com Jesus, que a igreja determinou que a sua verdade viria dos livros dos apóstolos, pois eles conviveram com Jesus, então eles tinham a verdade. A igreja então se torna apostólica, acreditando em sua apostolicidade. A igreja se une com isso e cada igreja quer ter um apóstolo para chamar de seu. Com todo esse conhecimento gerado através dessas respostas, a igreja se organiza, tendo um cânon, um credo apostólico e uma apostolicidade. Essa organização não é para trazer poder para a igreja, mas para prepará-la de uma maneira que ela consiga lidar com as heresias e se posicionar diante dos acontecimentos daquela época. Fala galera, a gente está gostando muito do resultado desses vídeos, espero que vocês estejam gostando também, tá dando um trabalhão para fazer, mas a gente pede para que vocês compartilhem com seus amigos. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até lá!